Olá, bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre tipos numéricos. Eu fiz uma outline aqui sobre o conteúdo da aula, então vamos lá. Isso aqui a gente já deve ter discutido um pouquinho nos outros vídeos, mas eu queria só ressaltar, existem dois tipos numéricos principais, que são o int e o float. Int são números inteiros, 10, 20, 30. Float são números com fração, ou seja, 10,5, 1/3. 89,7134, pi, essas coisas. Vamos dar uma olhadinha na documentação sobre numeric types. Aqui a gente tem uma cacetada de numeric types. Unsigned int, float, complex, byte and rune. Qual a diferença entre unsigned e signed? É o sinal de mais ou de menos. Olha só, unsigned int eu tenho 8 bits, é um byte de 8 bits, que pode guardar um valor entre 0 e 255. Ou seja, como a gente viu lá no PowerPoint na outra aula, bem no comecinho, se você tem 8 lâmpadas, você pode mandar 256 mensagens diferentes. Como 0 é uma mensagem, então a gente tem 255 mensagens mais o vazio, 256. O signed int, ele tira um desses bits para dizer se é positivo ou negativo. Ou seja, eu tenho 7 bits numéricos e um bit que é o sinal. 7 bits, como a gente já tinha visto, é um número de 0 a 128. Então, a gente tem 128 até menos 1 e 0 até 127. Isso dá 128 com um sinal e 128 com outro sinal. Positivo e negativo, né? Floats, a gente já falou, são números com vírgula. E esses numerozinhos do lado de cada coisa aqui é quantos bits ele vai trabalhar. Por exemplo, aqui tem 8 bits, aqui tem 16, 34, 32, 64, etc. Para os floats, números complexos, byte e rune a gente já vai ver. Todos os tipos numéricos são distintos. Aliás, uma coisa importante, aqui já indo para integers, né, números inteiros. Aqui eu falei da diferença entre o signed e o unsigned, que é o int e o unsigned int. Esses números, quando você declara, eles são específicos ao seu computador. Por exemplo, se eu declarar um int, se eu disser var x int igual a 10, esse int vai ser um int 32 ou um int 64? Isso depende do seu computador, vai ser do tamanho da palavra do seu computador. Palavra, word, determina quantos bits o seu processador interpreta de uma vez só. Quem tem mais perto da minha idade lembra dos computadores de 32 bits. Quando eu era criança tinha muita coisa de 16 bits. Hoje em dia tudo tem 64 bits. Ou seja, o tamanho do número que você vai passar para o seu processador, por padrão, ele vai ser do tamanho da palavra, que é quantos bits o processador aguenta. Ou seja, quando eu faço var x int igual a 10, esse int vai ser um int 32 num computador de 32 bits, vai ser um int 64 num computador de 64 bits. Todos os tipos são distintos, exceto byte e rune, que é o que está aqui. Byte is an alias for unsigned int 8 e rune is an alias for int 32. Ou seja, 8 bits é um byte, então eu tenho aqui um apelido para unsigned int 8, ou seja, é um byte. Quando eu quero um byte, eu digito byte, mas o tipo de verdade vai ser o int 8. Mesma coisa o rune. O rune, strings são feitos de runes. Cada rune é um caractere. Esse caractere pode ter 1, 2, 3 ou 4 bytes. Isso eu vou demonstrar para vocês. Aliás, vou demonstrar agora. Olha só.
Vou botar A, B e C. Vou declarar aqui. Vou botar na tela esses valores. Aliás, aqui vai ter que ser. Então, aqui a gente tem 3 valores, 3 strings, 3 runes, que parecem ser iguais. Só que um deles, ele tem... Ou seja, todos eles têm 32 bits por caractere. Só que um deles vai estar utilizando 1 byte, outro deles vai estar utilizando 2 bytes e o outro vai estar utilizando 3 bytes. Por exemplo, olha só. Eu posso converter... Você lembra que para converter uma coisa para int era assim? Então, para eu converter uma coisa em bytes, vai ser assim. Slice of bytes. Slices a gente já vai ver o que são. Deixa eu dar uma linha em branco. Olha só, a letra E, como a gente tem na tabela ASCII, vou até abrir aqui de novo para vocês verem. A letra E minúsculo é o número 101. Será que é isso que a gente tem aqui? 101, tá certo. A letra E, ele é um caractere Unicode, né? Um TF8. Ele não é do ASCII. Ele é um... Ele tá em um número acima, um número mais alto do tabela ASCII. Ele vem depois, é o que eu quero dizer. Para fazer esse caractere, eu preciso de 2 bytes. Então aqui tem 2 bytes. E esse caractere chinês, não sei se ele é chinês. Se você for chinês e eu tô confundindo, me desculpa. Esse caractere asiático, ele precisa de 3 bytes. Ou seja, um rune, ele é um int 32. 32 é 4 vezes 8, ou seja, o int 32 ele tem até 4 bytes. Na codificação UTF-8, a gente pode utilizar 1, 2, 3 ou 4 bytes. Desses 4 bytes que cada caractere desse aqui está ocupando, o primeiro está utilizando 1, o segundo está utilizando 2 e o terceiro está utilizando 3. Vamos voltar lá para o nosso outline. Então, ou seja, quando você quer mexer com caracteres do TF8, ao invés de você utilizar int32 toda hora, tem simplesmente um apelido, você pode colocar rune. Em Go, tipos são únicos. Go é uma linguagem estática, ou seja, uma vez que você declara uma variável com tipo, esse tipo não muda nunca. E, por exemplo, int e int32 não são a mesma coisa, e para misturá-los é necessário conversão. Como regra geral, quando você precisar de um int, usa somente int e deixa que o computador escolhe para você se é mais eficiente usar um ou se é mais eficiente usar o outro. Né? Um ou outro sendo 32 ou 64, né? Floating points são números racionais ou reais, ou seja, número com vírgula. Regra geral, use somente float 64. Então vamos ver na prática. Eu vou salvar isso aqui. E vou abrir outro. Os defaults, eu não sei se a gente precisa fazer. Porque a gente já fez bastante, né? Bom, vamos ver. Por exemplo, eu posso ter aqui x igual a 10.
y igual a 10.0. Então eu faço um format printing v e t. Fiz errado. Tá lá. Deixa eu dar uma linha nova aqui. Ou seja, o int ele é feito de acordo com a implementação, ele fez automático. É o default. Default quando você precisa de um int é int. O default quando você precisa de float 64 é float 64. Ou seja, aqui, o que está aqui como recomendação, regra geral use somente int, regra geral use somente float 64, é justamente o que o compilador faz quando você não diz o que você quer, ele faz isso. Isso é a mesma coisa para você usar var fora. Exatamente a mesma coisa com var, os defaults. Dá para colocar número com vírgula em tipo int? Vamos ver. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui. X igual a 20. Ele vai pegar esse 10, vai transformar em 20 e vai mostrar 20 pra gente. Mas será que eu consigo fazer 20.5? Não, não consigo. Ou seja, são tipos numéricos sim, mas não são necessariamente compatíveis. A gente tem que fazer uma conversão para poder utilizar um tipo como sendo outro. Overflow. Eu não sei o que eu quis dizer quando eu escrevi isso aqui. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. E aqui tem uma coisa interessante para vocês verem. Como eu falei aqui, Implementation Specific Sizes, ou seja, depende do seu computador. Para você ver em Go qual é o seu computador, você usa o package runtime. Aqui você vai ter o Go OS, sistema operacional, e Go Art, que é Architecture. Então, aqui no caso, isso aqui não está falando do meu computador, né? Ele está falando do Go Playground. Ele roda no sistema NASL e ele roda no processador AMD 64 com floating point 32. Eu posso rodar isso aqui no meu computador. Até posso fazer um exercício rapidinho aqui. Estamos onde? Não é aqui. 04. Fundamentos da programação. Qual o nome dessa aula? Tipos numéricos. Gente, isso aqui que eu tô fazendo, isso eu vou explicar mais pra frente, tá? Eu só vou mostrar isso aqui pra poder rodar esse negócio no meu computador, ao invés de pegar os resultados do Go Playground. Então, ó, meu sistema é Linux e o meu processador é de 64 bits. Simples, né? Deixa eu voltar lá. Gente, eu não tenho a menor ideia do que era esse overflow que eu botei aqui no outline. Eu vou lembrar disso e vou mostrar pra vocês mais pra frente. Então esses são os tipos numéricos. Agora, finalmente, no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre strings, que a essa altura acho que vocês já sabem bem o que é, mas vamos dar uma olhada mesmo assim. Até lá!